Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 2 de dezembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Um bebê surpreendeu seus pais e aos médicos ao acordar inesperadamente de um coma. É uma história impressionante. A francesa Marva, de apenas 1 ano, ela sofreu uma infecção e depois ela precisou ser internada, e os especialistas não esperavam que ela fosse acordar do coma e já se preparavam para desligá-la dos aparelhos que a mantinham viva. O que aconteceu? Quando no último dia ela abriu os olhos sozinha, sem nenhum estímulo dos médicos. Você conhece casos que contrariam médicos de prognósticos ruins e acabaram fazendo com que a ciência reconhecesse uma ação sobrenatural de Deus diante do impossível? Qual deve ser a postura do cristão? Mas e quando o milagre não acontece da maneira que a gente esperava, hein, minha gente? Como é que a gente lida com isso, hein? E a história do garoto argentino, o menino Malco Aveiro, de 9 anos, ele brincava perto de casa junto de seu irmão quando os dois encontraram um cachorrinho com a patinha machucada. Levou para casa e a mãe disse: meu filho, nós estamos sem dinheiro, não temos como cuidar desse animalzinho, meu filho, não tem jeito. O menino olhou pro skatezinho dele e falou assim: mamãe, vamos vender esse skate e com esse dinheiro vamos cuidar do animalzinho. Essa reação dele comoveu muita gente que resolveu ajudar. A atitude do menino impressiona e emociona diante de um mundo cada vez mais egoísta. Ele estava abrindo mão do seu brinquedo, o brinquedo que ele mais gostava, para cuidar daquele animalzinho. Olhando sinceramente para você, suas atitudes são mais egoístas ou mais altruístas? Vamos explicar isso aqui para os nossos ouvintes. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Como aplicar esse princípio em nossa vida quando nossa sociedade incentiva sempre a ganhar? Existem crianças que simplesmente não são populares no colégio. É uma outra história também envolvendo as crianças. Elas não têm amigos, ficam sempre no canto, não conversam com ninguém. Foi aí que uma pessoa teve uma grande ideia, fez uma festa pensando só nos excluídos. E aí ele incluiu os excluídos. Eu não sei se você já se sentiu excluído, já sofreu algum tipo de marginalização, já esteve fora daquele círculo social, chegou num grupo, não conseguiu entrar, percebeu que era uma panelinha e a panelinha tinha tampa e você não era o dono da tampa. Já te aconteceu isso, meu querido ouvinte? Conta pra mim aqui, conta pra mim. A Bíblia diz que quando se casam, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Mas em relação ao dinheiro, é obrigatório o casal compartilhar tudo? Uma vez li uma reportagem, diz a ouvinte, que afirmava que se o casal se casa e o homem tiver uma dívida, automaticamente essa dívida se torna dos dois. É certo a mulher assumir a dívida do esposo que foi adquirida antes do casamento? É certo o esposo adquirir a dívida da esposa assumida antes do casamento? É errado o casal ter contas bancárias separadas? Após o casamento, as coisas passam a serem nossas ao invés de minhas? Também com relação à dívida, o individualismo financeiro pode destruir um casamento? Que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Que pensa o senhor aí, pastor? O casal tava lá, casou, bonitinho, que festa linda, mas ele tinha uma dívida, ou ela tinha uma dívida. No momento do casamento, ela adquiriu a dívida, com ele veio a dívida, com ela veio a dívida, pastor?
Bom dia, JR, bom dia aos queridos à mesa, bom dia aos ouvintes. Olha, eu creio que a preocupação aqui, ela vai esbarrar numa falta de uma consciência amadurecida sobre a realidade do casamento. Né? Eu acho que ninguém que vai casar-se com outro fica nessa loucura perguntando se deve alguma coisa. Se tem algum, seu nome está no SPC, você está devendo alguma coisa, será que eu vou herdar uma dívida? Eu acho que esse tipo de reflexão reforça a ideia de que não há preparo para esse casamento, reforça a ideia de que não se entendeu a estrutura de um casamento efetivamente. Eu não estou dizendo com isso que todo casamento deve ter contas conjuntas, porque isso aí eu acho que faz parte da individualidade do casal. O casal resolve essas questões e toca a sua vida. Mas quando você começa para casar, você começa a ter algumas preocupações deste nível, eu acharia mais adequado até que as pessoas ponderassem antes de tomar uma atitude mais consistente, como é a atitude do casamento, nesse sentido. Edeni, cantora, compositora, menina da mesa de hoje. Edeni, que pensa você sobre essa nossa irmã, hein? Bom dia, JR, bom dia os pastores aqui, companheiros de debate, a nossa audiência qualificada, selo 93.3 FM. Eu, ao contrário do que o pastor César disse, eu acho que namoro e noivado é tempo de muitas entrevistas, inclusive. Eu não acho que há problema, não. Porque eu acho que tudo pode ser falado, depende-se de como se é falado, mas eu acho que a partir do momento que você vai unir a sua vida a uma outra pessoa, e isso perante Deus é até que a morte separe, ao contrário do que muita gente tem vivido aí, é importantíssimo que se saiba. É óbvio que tem coisa que você só vai saber depois mesmo, mas o máximo que você puder saber antes vai te ajudar a decidir se você quer prosseguir ou não. Então, a princípio, eu não acho errado perguntar, eu acho que é próprio, inclusive, porque depois, com o casamento, vem a surpresinha. Surpresa! Entendeu? E também não acho que é uma questão de certo, não vou colocar como certo ou errado, mas automaticamente uma dívida não passa para o outro, porque a dívida é no nome do fulano, no nome do ciclano. Se a pessoa, pela parceria, quiser trabalhar com o pagamento daquela dívida, aí é o que nós chamamos de ajustes, né? Mas não que eu acho que vai passar automaticamente, não é assim. Em alguns casos, quando a dívida não é paga, alguns bens são levados por conta disso. Às vezes até, por exemplo, um apartamento que eles compraram juntos. Mas aí a dívida era dele. Ela herdou. O pastor Holdson Bulê, pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita, pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo. O senhor acha que é recomendável, então, que no namoro a pessoa pergunte coisas simples, né? Coisa que, né? Você tem dívida? Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. É viável que haja, assim, no namoro, todo tipo de diálogo que possa elucidar coisas que estejam em oculto, na penumbra. Porque o casamento é um passo muito importante na vida desse casal que está se preparando para o casamento. Eu gostaria de ler aqui um texto que fica no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 2, diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, o texto aqui, ele diz que Adão era o nome do casal. Eva é o nome pós-queda. Quando Deus chamava Adão, vinham os dois. O casamento é uma só carne. Então é impossível que uma pessoa não seja afetada por uma dívida que o cônjuge tenha e estando casado com esse cônjuge. Então não houve casamento. Existe o que é legal e existe o que foi instituído pela parte de Deus. Obviamente, a gente vai ter uma pessoa que vai ser o titular daquela dívida, mas o seu cônjuge certamente será afetado. Então, essa pessoa ela precisa tentar discernir, tentar, através do diálogo, buscar todas as informações, sem, contudo, fazer desse diálogo um interrogatório policial. Reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central de Nilópolis, muito bom dia, querido.
coisa começou com a entrevista, agora já é um interrogatório. Você imagina bem como é que essa conversa está ficando quente. E aí, pastor, e aí, que pensa o senhor? Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Perdão um pouco aí da minha voz tão rouca, mas se Deus quiser a gente chega no final. Eu acho que há casos e casos. Quando um casal, me parece aqui que eles já estão casados e essa pessoa está preocupada com a dívida que já veio de solteiro. Mas eu acredito que há tempo, né, de se avaliar isso. Ninguém foi enganado. Eu acho que na fase de namoro, como foi dito aqui, e no pré-casamento, as pessoas têm que conversar sobre as coisas. E se a mulher, a menina, está vendo da forma que o homem administra a vida dele ou vice-versa, é preciso avaliar, porque às vezes já está dando já um sinal de que como vai ser essa relação. Então tem coisas que a gente precisa analisar. Nesse caso aqui, especificamente, como já é uma pergunta, ela já estava angustiada. Já há uma angústia aqui. Então, tem coisas que a gente paga para ver, e tem coisas que não se resolve só com oração, não se resolve só com esquecimento. Problemas é para ser resolvido. Dependendo do que ela já está vendo. Atenção, noivo, noiva. Vê como esse noivo ou noiva trata seus pais, como ele leva a vida, se é responsável, porque do contrário, tende a ser um problema. Nossos ouvintes participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. Um deles dizendo: JR, eu tinha uma dívida e depois que nos casamos, meu esposo pagou para mim, diz ela. Acho que se tiver condições, pode sim pagar, ajudar um ao outro. A opinião dela, trazendo aqui sua reflexão sobre esse assunto. Vocês acham que complica quando eventualmente essa dívida, por exemplo, foi contraída por conta de uma aquisição que a então noiva discordou? Por exemplo, o camarada comprou uma coisa para a irmã dele, para o irmão dele, às vezes é para a mãe dele, fez uma dívida para resolver um problema que ela acha que deveria ser resolvido de outra forma, e a dívida não é exatamente o tema é o problema do relacionamento que está lá no fundo. E por conta do problema do relacionamento surge uma implicância com uma dívida, porque ouvindo-os aqui, a impressão que eu tive é: olha, a dívida é de um, a dívida é dos dois. Se o camarada veio, tá todo junto, tem que entrevistar, interrogar de alguma forma, mas de toda sorte essa coisa é que se resolve juntos. Vocês estão juntos, vamos juntos. Mas quando se manifesta decorrendo aí, em decorrência de algo neste nível, pode ser que tenha alguma coisa a mais, que o ponto não seja exatamente o dinheiro. É aí que a pergunta faz a nossa ouvinte, uma das perguntas que ela faz: é errado o casal ter contas separadas? Após o casamento as coisas passam a serem nossas ao invés de minhas? O individualismo financeiro pode destruir um casamento? Olha, JR, assim, na minha opinião, acho que o certo seria assim: o que do marido é meu, o que é meu, o que é nosso é meu. Tô brincando, só para descontrair. Sei. Eu não acho assim. É assim que a gente descobre, né? A boca fala o que o coração está cheio. Só para descontrair, gente. Eu não acho que seja errado um casal ter contas bancárias separadas, desde que isso não seja motivo de desavença entre eles. Não há problema nenhum, até porque não é a conta separada que vai fazer com que o outro não saiba o que está acontecendo, né? Tirar extrato, essas coisas. Eu acho que tudo é questão de não haver desavença, ter a parceria. Porque, de repente, quando você era solteiro, você tinha lá a sua conta, o outro tinha a sua coisa, de repente, na correria, as pessoas nem lembram de, vamos juntar agora as contas e fazer uma conta só. Isso não é problema. Conheço um monte de casais que têm contas separadas. O problema todo isso traz desavença, isso traz desunião. Se trouxer, aí vamos sentar, o famoso diálogo, para resolver a questão. Mas, na sua opinião, tem uma regra que vai dizer que tem que ser isso. Casou, a conta é casada. Não, porque pode isso ser, não pode dita. E pode ser e pode não ser. Eu acho que o ponto em questão é a saúde do relacionamento. Se isso não afeta, qual é o problema? Acho que o cerne da discussão aqui, é por isso que eu disse, inclusive, anteriormente, que essa coisa de fazer uma investigação, de fazer uma pesquisa, de ficar fazendo questionamentos, se não há transparência, qualquer coisa pode ser escondida. Qualquer coisa pode ser deixada de dizer. Porque a questão aí está na transparência relacional. Eu acho que quando uma pessoa se relaciona com o outro, eu não preciso ficar perguntando para o outro as coisas precisam ser transparentes.
As coisas precisam ser mais naturais nessa relação. E quando eu vou me debruçando a cada momento que a gente vê o cerne do problema, que desta questão que nós estamos debruçados, eu acho que está havendo uma supervalorização de um tema que mostra um desequilíbrio na harmonia na relação conjugal, não só no aspecto relacionado a finanças. Finanças é uma coisa que na cabeça de cada um vai se resolver. Vamos sentar aqui, tudo bem, vamos ter uma conta separada. Ah, não, mas eu quero ver o seu extrato. Eu tenho uma conta separada, mas sou obrigado a mostrar extratos. Essa coisa meio formalizada, eu acho que está faltando aí uma questão de transparência relacional, de uma coisa mais tranquila, de uma coisa mais evidentemente construída a partir de laços que são maiores do que essas questões consequentes da questão do dinheiro, a administração financeira do casamento, que podem ter desdobramentos diversos. Mas o que está no cerne dessa questão, eu acho que é como o JR estava abordando anteriormente. Alguma coisa que já não está bem, alguma coisa que vai sendo manifestada a partir deste desencontro, mas que manifesta coisas muito mais profundas e sérias acerca da vida conjugal. É porque o dinheiro ele pode ser medido. E a partir do dinheiro ser medido, é que as pessoas vão diagnosticar esse tipo de problema. Eu concordo plenamente. Sem dúvida alguma, esse casal ele está passando por problemas que são problemas maiores, entretanto, são problemas mais subjetivos, que você não tem como medir. Porém, quando isso desemboca no financeiro, parece ser um problema financeiro, quando não é. Apenas desemboca como sendo um problema financeiro. Ouvinte contando aqui, JR. Oi, fala baixinho. Conheço um casal, olha... Ela descobriu uma amante de coisas com conta conjunta. Aí ela descobriu uma amante dele e foi ver a conta conjunta, JR. Ele limpou a conta conjunta. Foi morar com a amante. Agora ele voltou. Ela perdoou. Porém, agora em contas separadas. Entendeu? Em geral, as mulheres reclamam que o marido tem a conta separada. Nesse caso aqui, ela falou assim, ó, se a conta perdoou, mas contas separadas. Prudência, reverendo Paulo? No lugar ou dele, não? Se ele tinha... Dela, no caso. Se ele tinha conta com a amante, foi perdoado. Não, e ela a conta era com a mulher. Vamos explicar outra vez. Quem mandou o WhatsApp foi a esposa. A esposa e o marido tinham conta conjunta. Sim. Beleza? Sim. Aí ela descobriu que ele tinha um amante. Quando ela foi na conta, a conta era conjunta, ele raspou a conta. Beleza? Beleza. Aí perdoou, voltou, mas agora ela mantendo contas separadas. Olha, JR, é uma decisão que é muito pessoal. A gente trata algumas questões aqui, faz o máximo para orientar, trazer um bom senso, né? Decisões éticas, coerentes, mas existem decisões que vai ter que partir do casal. Nesse caso, ela precisa ver o que é melhor para ela. Se ela realmente perdoou e acha que aquilo ali não vai ser mais um problema, porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você se permitir que aquilo ali não fique te machucando e não fique na tua cabeça o tempo todo. Então, se ela tiver paz com isso... Tá tomada a decisão. Mas pelo menos ela botou um limite, né? Pelo menos eu já te tá perdoo, estabelecido. mas pelo menos esse erro aqui eu não pratico mais. Sim. Quer dizer, é uma decisão sábia, porque é uma medida de proteção. Não deixa de ser uma medida de proteção que para ela pelo menos vai funcionar. Pode ser que no futuro, pelo menos pode ser que no futuro abram mais uma vez a conta juntos. O que Cada eu vejo caso é um aí caso. é que nessa coisa, os dois são provedores desta conta, né? Os dois investiam nesta conta conjunta. E quando só um dos cônjuges é que tem o recurso, por exemplo, o marido trabalha fora, a esposa ficou em casa para cuidar da educação das crianças, e aí essa conta não vai ser conjunta porque só ele é o que coloca dinheiro lá. Essas questões, para mim, são muito mais subjetivas quando não há o entendimento do que seja o casamento. O problema está na falta de percepção do que seja a realidade do casamento.
Porque casamento é alguma coisa de gente madura. E algumas questões que se apresentam são fruto de pessoas imaturas na relação consigo mesmo, recursos financeiros, e consigo mesmo e a relação conjugal. Eu penso também que o problema não é, às vezes, a dependência ou a independência. Tem marido que supre, às vezes tem a mulher que ganha um pouco mais, mas eu acho que assusta muitas vezes, e eu acho que o problema central, quando é nesse tipo de caso aqui financeiro, o problema está no individualismo mesmo, sabe? A pessoa... Porque a individualidade é boa, agora o individualismo é patológico, pernicioso, né? É pernicioso, faz ele olhar só para ele, faz decidir só para ele, faz ele só decidir sozinho por achar que a outra não trabalha, ou vice-versa, a mulher que pode achar que ganha mais. Não trabalha, não reconhecer o trabalho. Não reconhecer o trabalho do lar, isso mesmo, de casa, e joga na cara da mulher e faz com que ela se sinta, às vezes, até um pouco para baixo, aí já cria os problemas na relação. Então eu acredito que com conversa, com diálogo, independente de quem supre, de quem provê, eu acho que o princípio da autonomia que precisa ser visto. Vamos ver se eu entendi. Então, quer dizer, se o casal mantém contas bancárias separadamente, cada um tem a sua, isso não é um sinal de que o relacionamento não vai bem. Também o oposto. Tem conta conjunta, não quer dizer que o relacionamento vai muito bem. Temos o caso aí da nossa ouvinte. Pode ser uma coisa, pode ser outra coisa, mas vimos aqui que o cuidado com essa área é fundamental, porque um desequilíbrio, um único desequilíbrio pode produzir uma série de dificuldades para o casal, para o casamento, inclusive para a felicidade de ambos. São 11h24. Esse é o Debate 93, minha gente. O bebê surpreendeu a seus pais e também aos médicos ao acordar inesperadamente de um coma. A francesa Marva, de apenas 1 ano, sofreu uma infecção viral em setembro e precisou ser internada. Como especialistas não esperavam que ela fosse acordar do coma, eles já se preparavam para desligá-la dos aparelhos que a mantinham viva. Quando no último dia 22 agora, ela abriu os olhos sozinha, sem nenhum estímulo dos médicos. Você conhece casos que contrariaram médicos e prognósticos ruins e acabaram fazendo com que a ciência reconhecesse uma ação sobrenatural de Deus? Diante do impossível, qual deve ser a postura do cristão? Mas e quando o milagre não acontece da maneira que a gente esperava, hein? Como lidar com esta perspectiva? Pergunta aqui os nossos queridos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos queridos e amados debatedores do programa de hoje. Pastor César Carvalho, Edeni, Reverendo Paulo César Braga, Pastor Hudson Bulê. Eu creio que, e eu vou ficar aqui, claro que é uma bênção, né? A gente ora para sempre que o milagre aconteça, a gente ora para que as coisas aconteçam segundo aquilo que a gente acha que seja bom, né? Na primeira perspectiva, né? Aquilo que eu acho que é bom, eu vou orar para acontecer aquilo que eu estou pedindo. Nesse caso aqui, é uma maravilha, uma bênção de Deus, uma coisa maravilhosa, mas o que me chamou a atenção, sinceramente, foi a última questão. E quando o milagre não acontece? Muitas vezes nós estamos restringindo o amor de Deus às coisas que Deus pode fazer de acordo com aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Eu gosto muito de um texto da Palavra de Deus, quando Lázaro está enfermo e as suas irmãs mandam chamam Jesus, né, para estar com eles, e a mensagem é muito simples: aquele a quem você ama está doente. Mas essa mensagem diz para mim que o fato de sermos amados por Deus, o fato de estarmos vivendo uma vida até com o Senhor, o fato de termos até uma amizade profunda com o Senhor, não nos imuniza das dificuldades, dos problemas da nossa existência. E se nós circunscrevermos a nossa fé a simplesmente os milagres, as coisas que a gente entende como respostas positivas de Deus para a nossa vida, a nossa fé vai se fragilizando e daqui a um tempo nós temos uma fé ingênua que só acredita no Deus que faz as coisas que a gente quer que faça.
Então, é maravilhoso ouvir testemunhos de fé. É maravilhoso lermos Hebreus 11 nos primeiros versículos do Hebreus 11, mas lê-lo até o final nos dá a dimensão de uma humanidade amada por Deus na perspectiva da totalidade. A gente... Não, por favor, a menina da mesa pode falar. Mas e quando o milagre não acontece da maneira que a gente esperava? Paulo nos ensina a dar graças em tudo. Em tudo você dá graça, você agradece. Porque Deus é Deus, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas e cabe a nós entender e aceitar, por mais que isso seja difícil em algumas circunstâncias, a vontade dele. Não que eu esteja pregando aqui uma crença que você passe a acreditar que tudo na sua vida vai ser ruim. Mas o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, a partir do momento que o meu mestre, a quem eu sigo, ele me fala mais de aflição do que de bênção, de prosperidade. Não que você não tenha, entenda bem, você está entendendo. Mas você cria, isso é para ampliar a sua mente, que quando a adversidade vier, que você tem que entender e você tem que aceitar, porque essa coisa de não aceitar e ficar determinando, dando murro na parede, porque eu determino, isso não vai mudar a vontade e a determinação de Deus para a tua vida. Se o milagre vier, glorifique ao Senhor. Se ele não vier, glorifique ao Senhor. Eu fico muito preocupado porque nós estamos vivendo uma geração de crentes infantilizados. O milagre, ele deveria ser, e ele é, a exceção, não é a regra. Porque se ele deixa de ser exceção para se tornar regra, ele deixa de ser milagre. E nós vemos hoje em dia as pessoas vivendo através e pelo viés do milagre. E quando a gente põe os nossos olhos no milagre, na coisa fora do comum, a gente acaba deixando de valorizar os pequenos milagres que acontecem no nosso cotidiano. Valorizando a saúde dos filhos, valorizando a comida que está na nossa mesa, valorizando o suprimento da parte do Senhor. Eu creio nos milagres, eu penso que os milagres são para hoje também, mas viver a partir do viés do milagre, isso pode criar uma confusão na nossa cabeça e dessa forma Jesus Cristo, ele deixa de ser o Cordeiro de Deus para se tornar o Papai Noel. Coelho da Páscoa. É mais ou menos isso. Essa é a minha preocupação. Eu tenho percebido uma geração de crentes muito pouco resilientes, de crentes que não suportam o sofrimento. Isso me faz lembrar um livro muito bom de Philip Yancey, Decepcionados com Deus. De pessoas que acabam projetando em Deus uma perspectiva, ou melhor, uma expectativa errada. Mas a gente acaba projetando em Deus uma expectativa errada porque nós não conhecemos o Deus da palavra. E nós acabamos ficando algumas vezes com Deus que é pregado nos púlpitos e que não é o Deus da Bíblia. A gente precisa conhecer a palavra. Uma das coisas incríveis da Reforma Protestante é a divulgação em larga escala da Bíblia. E nós estamos perdendo isso como protestantes, como evangélicos. Nós não temos mais lido a Bíblia. Muitos casos que vão para os gabinetes, eles seriam resolvidos se as pessoas tivessem o conhecimento da palavra de Deus. Muitos casos não iriam para o gabinete se as pessoas lessem um pouco mais a palavra de Deus. Eu acredito que, como o pastor acabou de falar, dentro dessa infantilização aí, eu acredito que a ciência, ela não tem nenhum desejo de glorificar o nome do Senhor, sabe? Muito pelo contrário, porque a ciência está aí até para combater, questiona, né? E tem coisas que são lícitas, sensatas. A gente precisa entender melhor o mundo de hoje, a ciência nos ajuda muito, mas nesse caso aqui, primeiro, é para a gente celebrar esse milagre. Segundo, Deus não tem problema em realizar nada na nossa vida. Agora, que maneira, de quem a gente está servindo? Vamos ficar presos a esse milagre ou vamos servir ao Deus que faz milagre todo dia? A um Deus que cuida de mim, a um Deus que está atento às minhas necessidades. Então, às vezes, a minha dor é tão grande que eu coloco isso como o único objetivo da minha vida e se Deus não fizer, para mim é que a vida acaba. Então, nesse caso aqui,
nós, como cristãos, precisamos, não é denunciar a palavra, mas é profetizar o seguinte, que nós possamos realmente entender a fé em Cristo. Verdadeiramente, à luz da palavra, não à luz do milagre, porque milagre não salva, milagre não traz consolidação, milagre não traz perfeição cristã. O que nos liberta e nos dá uma vida, conduta cristã saudável é a palavra. Ouvinte dizendo, JR, eu conheço uma irmã que foi curada de um câncer de colo de útero terminal. Ela fez todos os tratamentos, mas ela não reagia como deveria, mas mesmo assim ela estava de pé. E os médicos se perguntavam por que ela ainda estava de pé. E uma médica disse que ela ia morrer. Ela repreendeu e disse que Deus a curaria, pois foi exatamente o que Deus fez. Hoje ela é uma bênção na presença de Deus e congrega na minha igreja e sempre quando pode conta o seu testemunho, compartilha nosso ouvinte trazendo a sua palavra, dizendo aqui ao final, Deus é fiel, conta aqui a nossa querida ouvinte. Olha, esse tema é sempre um tema que nos desafia, né? A crer e a também manter o nosso equilíbrio de maneira saudável. Eu gostaria de contar também de um outro amigo meu, pastor extraordinário, fazendo um trabalho exuberante nos Estados Unidos, na Igreja Metodista Unida. Pastor Stephen Canfield, foi filho de um bispo da sua denominação, Paulo, o bispo Robert, e fazendo um trabalho lindo. Ele teve um câncer no pâncreas, eu acompanhei a sua doença, em 2 anos o câncer o comeu e matou. Deus é fiel. Nesse sentido, aí que eu quero dizer para os irmãos, muitas vezes nós estamos reduzindo a fidelidade de Deus às coisas que queremos que aconteça. Nós estamos reduzindo a fidelidade de Deus aos benefícios que a gente acha que tem. A fidelidade de Deus não está presa a eu ser curado ou a eu morrer doente. A fidelidade de Deus está presa ao fato de que seu filho morreu por mim e eu tendo recebido a sua vida na minha vida, não morrerei. Eu vou viver a eternidade com o Senhor. Então, a gente tem que começar, não é combater a fragilidade da fé de ninguém, mas é elucidar que a fidelidade de Deus e a fé cristã não se fundamenta em eventos extraordinários de cura ou qualquer tipo de milagre. A fé cristã se fundamenta no sacrifício de Jesus, na sua morte e ressurreição, porque é isso que glorifica a Deus e firma a nossa caminhada. Ouvinte dizendo, meu irmão estava há 30 dias no coma e a minha mãe foi chamada para assinar a eutanásia. Quando desligaram o aparelho, o meu irmão acordou. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Aleluia. São várias as experiências dos nossos ouvintes compartilhando aqui conosco, porque afinal de contas, quando alguém recebe de Deus um milagre, essa pessoa que reconhece que foi a mão de Deus que fez, ela diz graças a Deus, ela dá glória a Deus, né? Ao longo de tantos anos nós temos sido encorajados a testemunhar os feitos de Deus na nossa vida. Quem é que nunca fez isso? Quem é que nunca pode agradecer a Deus por uma grande bênção, milagre recebido na sua vida e milagre ali, milagre mesmo, né? São tantas as ações de Deus que aí nós ficamos num ponto. Parece que aquele que diz que Deus faz, ele está colocando a sua vida condicionada ao fazer de Deus. Mas nem todo mundo que diz que Deus faz está condicionando isso. Às vezes a mesma pessoa que diz que Deus faz já viveu ou conhece outras histórias de imaginar circunstâncias que não são exatamente com um final feliz, entre aspas aqui, porque o final não é o que a gente vê, a gente não vê o final, a gente está vendo só uma pontinha de uma estrada extraordinária que nós todos temos para viver na nossa vida. Vocês abordaram um ponto de que nós não podemos fundamentar a nossa fé nisso, porque se isso não acontecer, a nossa fé vai embora, mas também não se pode deixar de destacar os feitos de Deus nas nossas vidas, na vida de todos nós, reconhecendo isso, dando graças a Deus e dando glória a Deus. São 11h37. Algum acréscimo? Podem acrescentar. Não, e crer, porque diante de tudo que nós falamos aqui, não significa que você precisa deixar de clamar. Você quer clamar, clame. Quer buscar, busque. Apenas o que todos nós orientamos aqui é que se Deus fizer ou se Ele não fizer, que a sua fé não vá embora conforme o agir dele. Até porque tem pessoas que receberam o milagre e depois abandonaram a fé. Entendeu? Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer.
Somente um ficou de testemunha, vamos dizer assim. Então, o resumo de tudo é: se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus. Eu gostaria de falar rápido sobre o povo que mais viu milagres nessa terra. O povo no Egito. E quantos entraram na Terra Prometida? A grande questão é que a gente vive, muitas vezes a gente vive essa vida como se a gente fosse viver aqui a eternidade. A gente não lida com como a se o céu fosse aqui, da morte como se fosse algo presente. É por isso que a Bíblia diz que há mais reflexão no sepultamento, na casa do luto do que na casa da alegria. Na casa de nascimento de alegria. Eu me lembrei, quando o pastor César falou do pastor Robert, há pouco tempo agora na minha igreja teve uma pessoa que testemunhou a cura de um câncer. E mais um tempo atrás, alguns anos, se eu não me engano, menos de 5, a gente perdemos aí o pastor Davi Baeta, da Igreja Batista de Moça Bonita, igreja orando e tal, mas faleceu com a doença de um câncer. Deus então, curou ele para sempre, né? Deus continua sendo Deus, o Deus que cura uns e o Deus que leva o outro. O que nós precisamos aprender é o nosso Deus. É celebrar as vitórias, é se alegrar com aqueles que estão alegres, mas não nos esquecermos daqueles que estão tristes, daqueles que estão... E não escondê-los da história da igreja, não escondê-los nos bastidores para que esse testemunho também não seja contado. Como se fosse uma vergonha, como se fosse uma vergonha. César, e tratar os que estão desapontados. Tem gente que fica literalmente desapontado. Com certeza. Não aconteceu. Minha gente, 11h40. E o garoto argentino Malco Abeiro, de 9 anos, brincava perto de casa junto de seu irmão quando os dois encontraram um cachorro com a pata machucada. Mesmo sem ter ouvido de sua mãe, mesmo tendo ouvido de sua mãe que a situação financeira da família não permitiria ter o animal de estimação, o coração do menino falou mais alto e ele o levou para casa sem ter como pagar pelo tratamento. Malco teve uma ideia simples: vender seu brinquedo preferido, um skate, usar o dinheiro para bancar os cuidados veterinários de seu mais novo amiguinho. A atitude do menino emocionou os amigos de sua mãe e uma pessoa se disponibilizou a pagar o tratamento veterinário para que Malco ficasse com seu cãozinho e também com seu skate. A atitude do menino impressiona e emociona diante de um mundo cada vez mais egoísta. Olhando sinceramente para você, suas atitudes são mais egoístas ou mais altruístas? Você é capaz de fazer alguma coisa abrindo mão de alguma coisa sua para o bem do outro? Você abre mão do seu para compartilhar com alguém? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Como aplicar esse princípio em nossa vida quando nossa sociedade incentiva sempre a ganhar? É a cultura do ganha-ganha e o evangelho diz uma coisa completamente diferente disso. E aí, queridos? JR, o menino usou o princípio, o maior princípio que Deus nos ensinou, né? Deus, a João 3, o texto áureo da Bíblia, João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o menino nada mais do que se inspirou em Deus, porque ele abriu mão de algo que era importante para ele, que hoje em dia é o que quase não se vê. Você quase não vê pessoas abrirem mão do que tem pessoas até que têm mais para dar, e a gente vê muitas pessoas que às vezes tiram do pouco que tem. É mais fácil você ver, inclusive, pessoas que têm pouco, né, menos, e tiram. E assim, esse menino, ele nos dá um exemplo de que ainda é possível ter fé na humanidade, é possível ter fé no ser humano. É lindo o que ele fez e é uma baita de uma inspiração.
assim, fica complicado às vezes falar do que você já fez ou deixou de fazer. Mas eu acho que o ponto aqui é ver o menino como exemplo de que você pode sempre olhar para o lado. Inclusive, terça-feira eu comentei isso com uma irmã que estava do meu lado. Eu digo que eu acho que a gente sempre pode ser um pouquinho melhor, a gente sempre pode fazer um pouquinho mais. A questão é se queremos e se estamos trabalhando para isso. Ó, o que diz um ouvinte aqui no WhatsApp: temos que ter o coração como desse menino. Ser humildes. A gente fica numa situação muito complicada à medida em que o evangelho está se tornando um evangelho muito individualista. É tudo para mim. Egoísta, meu, né? É tudo sempre para mim. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele faz algo impressionante. Em princípio, parece que ele está cometendo um erro, né? Porque ele está falando para as pessoas que estão ali e ele diz o seguinte: se você quiser orar, vá em secreto e comece a oração com o Pai Nosso. Ou seja, ele começa uma oração sozinho, mas na primeira pessoa do plural. E isso diz muito para nós. Significa que eu não posso me chegar a Deus sem levar o meu irmão comigo. Então, o Pai é nosso, o pão é nosso, o livramento é nosso, o perdão é nosso. Nós estamos perdendo isso. Nós deveríamos enxergar o que a gente tem apenas na questão de sermos mordomos. Tá muito confuso isso na nossa cabeça. Se eu entendo que eu sou mordomo, e se eu entendo o exemplo de Cristo, e que Cristo se sacrificou em favor de mim, e através desse sacrifício e dessa graça que me alcançou, eu também estou pronto a me sacrificar em favor do meu irmão. Eu recebi um grupo um tempo atrás na minha igreja, eles cantando um cântico congregacional. Eu achei que eles iam cantar um cântico congregacional, um culto de domingo. Era meu Deus, meu Pai, minha bênção, meu não sei o que, meu, tudo meu, tudo meu. Então, até em cânticos, se a gente bobear, a gente canta assim. Até hoje Não, porque hoje era uma coisa que era para ser congregacional. Uma coisa, é o nosso Deus, o Deus é de todos, o Deus é... Agora, nós estamos tão acostumados com alguma desgraça. Toda hora a gente vê um animal sujo, um animal... Que essas coisas, às vezes, parece também que cauteriza a nossa mente. Sim. E aí... Eu tenho uma vizinha lá que ela pega tudo que é tipo de cachorro na rua também e já está tendo problema com a vizinhança, porque já tem 38. E aí não lava direito e tal. Então tem uma série de questões que a gente precisa dizer. Não, a gente acaba saindo daqui e dizer, bem, agora eu vou chegar e a atitude desse menino é muito boa, eu vou sair pegando tudo que eu ver na rua. Não, não é assim. Foi uma coisa diferente. Esse menino teve compaixão daquele animal. Esse menino percebeu que, com a limitação dele, poderia cuidar daquele animal. Então, eu acho que a gente precisa pensar naquilo que a gente pode fazer. Porque existem coisas que vão além das nossas forças, além do nosso alcance. Agora, o que esse menino me ensina? Existem coisas que estão diante de mim e eu posso fazer e eu preciso fazer. O que me surpreende, né, na ação do menino é ele navegar contra a maré. Ele pega um barquinho a remo e vai remando contra a correnteza. Isso para mim, é o extraordinário desse moço. Porque tá todo mundo, ao invés de fazer isso, quando você tem aí a sua cachorrinha, ela tem lá uns filhotes, mas você não quer, você bota dentro do carro e solta na estrada, porque, sabe, vai atrapalhar a minha vida. Essa é a verdade. Sim. Então, assim, quando você pega uma história de um menino que vende até uma coisa, ou ia vender um brinquedo que mais gosta para cuidar de um bichinho dessa natureza, do jeito que ele está indo na contramão. E será que essa não é a inspiração? Esse menino não deveria ser uma inspiração para todos nós, para que a gente também fosse um pouco mais contracultural, no sentido desta sociedade que se impõe a cada dia, que nos impõe goela abaixo o individualismo, como todos os outros ismos demoníacos, malignos, perversos, que nós vamos tendo dessa sociedade louca, por exemplo, como o hedonismo, né? Sim. Como tantos outros ismos desta sociedade enlouquecida. Será que esse modelo desse menino não deveria servir para nós, para um olhar mais lateral? Uma das passagens não só para cuidar de um animal, né? Mas de maneira geral, uma passagem que me chama a atenção é do tanque de Betesda, que está cercado e tomado de uma multidão de enfermos, e Jesus chega para o paralítico e o paralítico diz para ele assim, Jesus pergunta uma coisa, você quer ser curado? E o paralítico, claro, se está ali, a resposta seria meio óbvia,
Mas a resposta do paralítico responde muito para nós essa realidade do individualismo. Ele diz, eu não tenho ninguém que me ajude. Ou seja, como não ter ninguém que ajude num ambiente onde está todo mundo precisando de ajuda? É um pouco parecido com nossa comunidade humana hoje, né? Cada um olha para si mesmo, cada um defende o seu próprio lado, o seu próprio interesse. As nossas canções apontam para isso, as nossas vontades. Parece até que farinha pouca, meu perão primeiro, é um versículo da palavra, porque é todo mundo dizendo ele o tempo texto todo. Áureo. É um texto áureo da vida hoje. Não, e há quem diga, olha, está escrito na Bíblia, porque eu já vi uma pessoa falar, está escrito na Bíblia, como que é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu fiquei olhando assim, eu vejo falei, textos, Jesus, que Bíblia é essa? Eu vejo os textos onde, quando há pouco, a possibilidade de multiplicar o pouco para muitos. Então, um olhar para o outro, é sempre um olhar para o outro. E esse menino, então, dá-nos um exemplo contracultural que deveria ser seguido por cada um de nós, independente dos cachorrinhos. Eu acho. Existem crianças, existem pessoas muito pior tratadas do que animais de estimação. E eu acho que é preciso sair da massa. Eu vejo essa questão como uma grande massa e pessoas que não têm coragem de sair. Por quê? Porque é mais cômodo ficar. É minha zona de conforto. Tá todo mundo fazendo, mas a diferença é quando tá todo mundo fazendo e você vai e anda na contramão. Então, de repente, você ainda não teve esse start. Sai da massa, sai da grande manada e anda na contramão e olha pro lado, olha para quem tá na sua frente, à sua atrás. Você vai descobrir algo que você possa fazer, com certeza. Algumas pesquisas indicam que quem tem menos ajuda mais. Há mais solidariedade em quem tem menos do que em quem tem mais. As explicações podem ser várias, mas é necessário que nós entendamos que quando uma pessoa se apaixona pelo dinheiro, ela fica perdidamente apaixonada. E perdidamente apaixonada quer dizer que ela está perdida, ela não está encontrada, ela não está achada, e ela está apaixonada quer dizer que ela está doente. E a Bíblia nos ensina de maneira tão linda: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O cuidado que a gente deve ter com o que a gente tem e o carinho que a gente deve ter com os filhos para ensiná-los a agir dessa forma. Essa criança tem 9 anos e agiu assim. Possivelmente ela tenha observado seus pais ou mesmo tenha surpreendido seus pais com uma atitude de tamanha generosidade desse pequeno argentino, o senhor Malco Abeiro, do alto dos seus 9 anos. Conquistou meu coração. 93 FM. 11h50, minha gente. Existem crianças que simplesmente não são populares no colégio. Vou perguntar para os meus queridos debatedores aqui se eles eram populares na escola. Elas aqui, continuando lendo o texto, elas não têm amigos, ficam sempre num canto, não conversam com ninguém e frequentemente são vítimas de bullying. Elas também nunca são convidadas para as festinhas de aniversário de seus amigos. E quando o australiano Andrew Cozy Costello se deu conta disso, ele resolveu fazer algo a respeito. Pai de 3 filhos e acostumado a levá-los às festas, ouviu de uma mãe sobre a tristeza de nunca ter levado seu filho de 12 anos, que tem atrofia muscular, a uma festa, porque o menino jamais tinha sido convidado pelos amiguinhos. O que ele fez? Resolveu fazer uma festa em seu aniversário, vai ser no dia 17 de dezembro, e chamar mais de 100 crianças que normalmente são excluídas. Em entrevista, ele disse que ao ouvir a história dessa mãe, foi como se tivessem enfiado uma faca em seu coração. Você já se sentiu excluído em algum de seus círculos sociais? Por outro lado, você já excluiu alguém? Como deve ser a atitude do cristão no que diz respeito à amizade, acolhimento e inclusão? Ouvir aqui os nossos debatedores sobre esse assunto. Eu diria o seguinte: essa sua primeira pergunta foi se a gente era popular. É só a primeira, só a primeira. Então, eu se fosse no futebol, sim. Mas no ambiente geral, por ser um dos poucos evangélicos no meu tempo, né? Não é nesse tempo agora, no meu tempo, muitos anos atrás, menino,
era bastante complicado. Você era chamado de Bíblia, de virgem, você era chamado de um monte de coisas, e você, em algumas rodinhas de amigos, você era excluído mesmo. Portanto, eu acho essa atitude deste pai extraordinária. Eu acho isso lindo. Eu acho que deve ser um modelo até para nós, como crentes aqui, lembrarmos-nos desses que estão sendo excluídos, desses que estão ficando de fora, desses que são esquecidos completamente por uma série de questões que estão sendo excluídos. Porque a gente está vivendo um momento que é tão esquisito que eu já ouvi histórias, eu não posso aqui asseverar com certeza, mas eu já ouvi histórias de, por exemplo, eventos em igrejas onde são feitos eventos para os mais ricos e outros eventos para os mais pobres, em ambientes diferentes, para que não houvesse assim uma convivência, porque pode constranger, né? Essa coisa. Eu já ouvi isso. Então, essa história desse pai australiano é, sem dúvida nenhuma, um modelo e um exemplo para todos nós. JR. Não, por favor, você muito novamente, obrigada. a menina da mesa. Quanta gentileza. Olha só, na minha primeira série, na minha segunda série, eu era bem tímida, assim. Eu sou tímida, na realidade, né? Eu não sei porque as pessoas acham que pessoas espontâneas não têm a sua parcela de timidez, mas tem, gente, eu garanto que tem. Então, a minha primeira série, mas a partir da segunda série, até porque os meninos pegavam muito no pé das meninas. Olha! Os meninos fato terríveis. Fato novo na história. Fato novo, né? Aí eu determinei que ninguém ia ficar tirando onda, não. Entendeu? Não, continuei na minha, mas assim, aprendi. Isso você lembra? Isso eu lembro, já tinha uns 8 aninhos, né? 7 aninhos, entendeu? Agora, parte então, mas depois a gente foi se encaminhando e deu tudo certo. Mas os meninos, eu tenho amigos, inclusive, dessa época até hoje. Mas, voltando aqui na parte do tema, eu me remete também à passagem de Lucas, capítulo 14, e a partir do versículo 15, que nos traz a parábola da grande ceia, né? Foi dito para que se fizesse a ceia e se chamassem. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e um tinha uma coisa para fazer, o outro tinha outra coisa para fazer, e no resumo da ópera foi chamado todas as pessoas que seriam excluídas naquela época. E por que não, né? Por que não fazer isso, tomar também como exemplo esse pai e trazer para perto? Eu conheço mães que, inclusive, ao fazer aniversário dos seus filhos, fazem questão, né, de estar incluído ali aquelas crianças cadeirantes, aquelas crianças que normalmente são excluídas totalmente ali das crianças, justamente para que as crianças entendam que elas são diferentes, mas porém elas não são inferiores, porque a questão que fica aqui é que algumas pessoas se sentem inferiores e algumas pessoas se sentem superiores às outras, e é isso que não pode acontecer. Isso me remete aos invisíveis sociais. A igreja é um organismo vivo e é um ajuntamento de pessoas. Se a gente não tomar cuidado, nós iremos criar pirâmides sociais dentro da igreja. A igreja deveria ser uma instituição, um organismo que nós olhássemos a todos na horizontal. Infelizmente, isso não acontece na plenitude. Basta ver o tratamento que a gente dá a pessoas que não podem nos retribuir em nada. Se você quer conhecer o caráter de alguém, veja como essa pessoa trata aqueles que não lhe podem retribuir o bem que lhe é feito. A igreja, ela se tornou um ambiente propício para conhecermos pessoas importantes, para tratarmos de negócios, um ambiente propício social. E isso é muito perigoso, porque a gente deve enxergar o outro na horizontal, o outro como irmão. E o mesmo sangue que foi derramado pelo rico é o mesmo sangue que foi derramado pelo miserável, pelo pobre. E nós devemos colocar isso dentro do nosso coração e pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, porque podemos sim sermos vítima desse egoísmo, sermos vítima dessa malignidade. Quando há esse tipo de exclusão aqui, nem sempre é relacionada a questões financeiras. Ela pode até ser, por exemplo, um ouvinte conta que ela é 10 anos mais velha que o marido dela, e quando eles iam para as festinhas da família,
a família excluía. Então, o que ela resolveu? Foi lá, falou na cara de cada um deles e nunca mais foi. Então, ela agora que os excluiu, entendeu? Ela excluiu a família toda. Não necessariamente é por conta da idade, porque muitas vezes a pessoa tem famílias que são exatamente assim. Elas excluem os outros mesmo, falam ali de código, é quase que senha. É aquele negócio. Basta não se enquadrar aquele no negócio. sistema. Quer dizer, por quê? Porque às vezes tem um prazer exatamente nisso e acabam excluindo as pessoas simplesmente pelo prazer de excluir as pessoas. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu sou excluído da panelinha da igreja que eu frequento e continuo lá, porque eu amo a Deus. Agora, a situação é tensa, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a sua opinião. Outro ouvinte dizendo que, JR, eu já fui excluído de uma brincadeira quando criança por ser gordinho. Na época eu tinha 12 anos. Foi muito difícil superar esse fato, diz aqui o nosso ouvinte Wagner aqui. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Tem um ouvinte aqui na mesma linha, que o WhatsApp pula muito, a gente às vezes não consegue achar outra vez aqui a mensagem, mas um ouvinte dizendo exatamente por causa do peso. Ela se sentiu excluída por conta do peso. Isso acontece muito, reverendo Paulo. Com certeza, eu fui excluído, né? Quando eu era menor, eu tinha um dente muito grande para frente, então era o dentinho para lá, dentinho para cá, mas só que aquilo ali não me fazia mal, não era incluído então? Não. Dentinho para cá, dentinho para lá? E assim, e aquilo não me fazia mal não, eu procurava outro grupo de pessoas, até que eu encontrei. Então às vezes a gente se sensibiliza com algumas histórias, com algumas questões, mas é preciso também ter coragem para romper. É preciso saber se aquelas pessoas também servem para ser seus amigos. Porque numa dessa aí eu descobri outros amigos maravilhosos, descobri grupos maravilhosos. Então, assim, nunca me fez falta. Né? Então, eu quero parabenizar essa pessoa aqui que veio, deu uma festa para 100 crianças, mas não sei se resolve. Talvez eles saiam dali se sentindo excluídos do mesmo jeito. Às vezes é preciso romper para ter novas amizades, ter novos amigos, construir, né, novas pontes. Então, esse dentinho hoje se tornou esse cara bonito aqui. Olha aí, com problema de visão, mas, né? Mas o dentinho tá resolvido, né? Olha só, existem acampamentos, às vezes, né? Isso aqui o ouvinte está acostumado aqui, nós somos amigos aqui, e a zoeira é permitida, né? Mas veja bem, existem acampamentos que tem lá aquele correio do amor, que alguns chamam de correio elegante, outros chamam de outros nomes e tal, etc. E às vezes tem um negócio daquele lá à noite, entendeu? E, poxa, tem gente que não recebe um bilhetinho. Entendeu? Aí a liderança estrategicamente tem. Pra dar um, não é? Sabe, não é isso? Porque às vezes a pessoa fica assim excluída. Né? Tem que ficar excluída. Pega os poesia do Roberto Carlos, bota lá, paga todo mundo. E a questão da panelinha em igreja é uma coisa complexa. Aliás, sobre esse assunto eu fiz uma música uma vez. E quem gravou foi a Leia. Escuta aí. Cuidado, meu irmão, com a panelinha. Foi a Leia, não. Foi a galera aqui. Panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Olha aí, foi a produção aqui, a nossa equipe da produção, que a Léa já gravou outras músicas minhas. Oi. E essa é uma letra que eu fiz assim, num momento de grande inspiração. É muita inspiração. Cuidado, meu irmão. Vocês não conseguiram captar. Por que vocês tinham parado? Vou repetir, porque vocês não conseguiram captar. Pera um minutinho, ó. A profundidade. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Olha aí, entendeu? Isso. Roberto Erasmo perto de JR, olha, tá no chinelo. Ô Anderson, se quiser, eu cedo. Pois é. Eu acho que deveria. 12h01, minha gente. O Marcela tá rindo, mas não trouxe a pesquisa ainda, né? Fica aí, rindo dos colegas, né? Tá querendo cantar a música. Quer gravar a próxima música, Marcela? Não, claro que não, tô rindo que você ainda tinha uma nota ali pra falar, mas não deu tempo, Marcela, não deu tempo. É uma nota aqui muito interessante. Não, tá na outro aqui, né? O camarada é o seguinte, ele roubou, né? E Rondônia, já tive em Rondônia, um abraço para quem tá acompanhando a gente, especialmente o povo querido de Ji-Paraná. Ele roubou lá em Rondônia uma bolsa de luxo furtada dentro de um carro estacionado próximo a um pet shop, aí tem a ver com um cachorrinho. Foi devolvida depois de 2 dias com bilhete do ladrão. No recado escrito em um guardanapo, o ladrão disse: Deus mandou te entregar, só peguei a grana, desculpa. Olha que coisa bonita, né?
A dona da bolsa, uma fotógrafa, contou o caso em sua rede social. Ela disse que estava tudo lá. O ladrão só levou o dinheiro, cerca de duzentão. Até os chicletes nos quais sou viciada estavam dentro da bolsa. Ele foi bonzinho, travou meu carro para que ninguém mais roubasse. Pô, esse é o cara, marada bom, hein? E devolveu minha bolsa com tudo dentro. Achei uma boa atitude, muito embora já tivesse dado entrada na segunda via da CNH e bloqueado todos os cartões de crédito. Eu o perdoei, concluiu. Vou repetir aqui o bilhetinho dele. Deus mandou te entregar. Só peguei a grana. Desculpa. Então, que é isso? Deus ainda fala. Nós perguntamos aí na pesquisa se os nossos ouvintes acham que o casal deve ter conta bancária ou conjunta, conta bancária conjunta ou individual. 55% dos ouvintes disseram que tem que ser conjunta. Conjunta. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Com o Debate 93. Fala com o Debate 93. Fala aí, pastor César, com o Debate 93. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Queria só mandar um beijo pro pessoal da comunidade cristã Novo Dia, lá em Jacarepaguá. Um beijo grande para todos vocês. Fala com o Debate, Deni. JR, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima, se ele nos permitir. Fala com o Debate aí, pastor Rodson. Gostaria de mandar um beijo para a comunidade evangélica de Mesquita, para minha sogra Maria, para o meu sogro Paulo, o careca mais gente boa que eu conheço. Olha aí. Meu amigo Fernando, que hoje está aqui me acompanhando, para Carolina, minha amada, minha doce esposa, que também está aqui hoje, e para as minhas filhas, Estela e Laura. Fala com o Debate, reverendo Paulo César. Graças a Deus. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu queria só deixar um abraço aqui, JR, para o nosso bispo Paulo Lockman, que depois de 30 anos à frente da Igreja Metodista na primeira região, está se aposentando e eu então quero parabenizá-lo. Colega nosso aqui, já esteve aqui conosco algumas vezes, uma figura emblemática aí da Igreja Evangélica no Brasil, grande autor, estudioso. Muito bom, grande abraço a ele. É tempo de escrever. Talvez esse seja um bom tempo para ele. Que vai se dedicar a isso. É exatamente isso. Vamos ser bastante enriquecidos aí nessa nova etapa. Vamos orar juntos, então, apresentando esses temas diante de Deus em oração. Pastor Rodson, vamos orar juntos e lembrando carinhosamente aqui dos nossos ouvintes, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Deus de graça e misericórdia, obrigado por esse debate. Obrigado, Senhor, porque a tua mão está sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque a despeito dos problemas, das tribulações, sabemos que o Senhor é Deus e que os seus propósitos não podem ser frustrados, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor, nessa hora, abençoe os enlutados, as pessoas que estão doentes, que a tua boa mão esteja sobre eles, Pai. E que sejamos curados, Senhor Deus, em todos os aspectos nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. É dessa forma que eu oro ao Senhor e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.